vocês na semana que vem. Um abraço. Entrevista do dia. Hoje a nossa conversa é sobre um tema delicado, mas muito importante, que é o Alzheimer, uma doença que afeta milhões de pessoas no mundo todo, que impacta não só os pacientes, mas toda a família ao redor. Quem está aqui com a gente hoje para explicar tudo de forma muito clara é o médico neurologista, Dr. Marcos Vinícius Branco de Oliveira, especialista em doenças neurológicas, tem muita experiência também com Alzheimer. Dr. Vinícius, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Suelen, eu que agradeço, viu? É um prazer estar aqui com você e poder contribuir aí um pouquinho com informação sobre demências e Alzheimer nessa manhã. Doutor, qual é a diferença entre o Alzheimer e um esquecimento normal do dia a dia? Certo. Então, a doença de Alzheimer é uma das causas de demência, tá? E, por definição, demência é quando eu tenho um comprometimento, seja de memória, com esquecimento, seja de orientação no espaço, seja de raciocínio lógico, a gente chama de cognição amplamente, né? Essas funções cerebrais, quando eu tenho esse declínio a ponto de perder a autonomia, quando eu perco a capacidade de realizar as coisas de maneira autônoma, que eu preciso de ajuda para realizar as atividades diárias, né? Então, isso é uma demência. Quando a gente tem uma demência, existem várias causas. O Alzheimer é a principal delas, em torno de 50% a 60% dos casos de demência são de etiologia, são causadas pelo Alzheimer, né? Existem outras, né? Tem demência vascular, que é por AVC, tem outras neurodegenerativas, como doença por corpos de Levy. Uma depressão grave pode levar a uma demência, a gente chama de pseudodemência, uma falsa demência, né, que pode ser revertida. Algumas infecções como sífilis terciária, deficiências vitamínicas B12, B1, então daí para frente vai. Então, de uma maneira geral, esquecimento a gente pode ter no dia a dia pela correria, pelo estresse, pelo cansaço, por não dormir bem, né? Agora, quando eu tenho um esquecimento ou outra dificuldade cognitiva que está piorando ao longo do tempo e me leva a uma perda de autonomia, eu posso estar diante de uma demência e aí o Alzheimer seria a principal causa, né, dentre essas outras. O Alzheimer ele é muito conhecido por essa questão do esquecimento, mas existem outros sinais e sintomas que os pacientes podem apresentar, né? Existe um padrão de sintomas iniciais? Não existe um padrão. Existem algumas formas da doença, né? Então, a forma mais comum é essa que começa, é uma variante amnéstica, né, que a gente fala, que começa pela perda de memória recente. Né? Então, o paciente não se lembra onde colocou objetos, né? Começa a ficar muito repetitivo, a falar várias vezes a mesma coisa sem se lembrar que acabou de dizer, né? Começa a perder a noção do tempo, da hora, do dia, né? Da semana, tá bem? E então essa é uma variante mais comum. Com a progressão da doença, ao longo da doença, vão aparecendo outros sintomas, não fica só na questão da memória recente. Começa a ter dificuldade de orientação espacial, já começa a sair na rua e já não se lembrar de caminhos que antes conseguia fazer, né? Pode evoluir com alterações de comportamento, de personalidade, geralmente numa fase mais avançada da doença, né? Dificuldade de cálculo, de leitura, né? E daí vai, tá? Então ela pode começar, o mais comum é começar pela memória recente, depois abrangendo outras funçõezinhas cognitivas. Existem outras variações, como a variação comportamental, em que a memória não é tão afetada no começo, mais mudança de personalidade. Nesse caso, não é a causa mais comum, não é a forma mais comum de apresentação. Quando num paciente jovem, a gente tem que até pensar, mais jovem que a gente diz antes dos 65 anos, né, quando a gente fala em demência, uma demência de início precoce, aí tem até outras doenças neurodegenerativas que podem começar com uma alteração comportamental, como a demência frontotemporal, né, que também é neurodegenerativa e ficou bastante famosa recentemente por conta do Bruce Willis, né, que acabou desenvolvendo essa doença. Doutor, e assim, existe muito essa questão de falar, aquela pessoa mais velha, ela tá mais teimosa, ela tá mais difícil de lidar, ou, é normal esquecer as coisas a partir de certa idade. Isso são sinais de alerta para que a família convença a pessoa a ir ao médico? Olha, só o fato de ter uma mudança de comportamento, estar mais teimosa, eu acredito que a gente tem que ter um pouco de cuidado nesse sentido, porque o paciente idoso, né, Suelen, ele vai tendo algumas restrições, né? Algumas restrições de autonomia, às vezes nem só por conta da memória, mas por questões físicas, né? Então ele está mais frágil, ele
tem menos independência física para sair de casa, e muitas vezes isso choca com a personalidade do idoso que sempre foi autônomo a vida toda, né? Então isso pode gerar uma depressão, uma ansiedade, né? E por isso uma irritabilidade, uma alteração comportamental. Então a gente tem que ter esse cuidado, nem sempre a teimosia vai ser sinal de demência. Agora, você pode ter um agravamento de padrões de personalidade, surgimento de comportamentos nesse sentido, junto com perdas cognitivas. Não, ele está perdendo a memória, você está percebendo que está piorando a ponto de começar a deixar de fazer coisas que antes fazia por um esquecimento mais grave. Então, sim, é o momento de investigar. Quando está piorando essa memória e está começando a ter um iniciozinho de algumas pequenas limitações, é o momento de procurar a avaliação. Quanto antes, mais fácil o tratamento? Tem como dar uma amenizada nesses sintomas ou atrasar um pouco o agravamento do Alzheimer? Bom, existem medicações, Suelen, que são utilizadas aí há décadas, né, e que ajudam a alentecer a progressão. Então a gente ainda não tem, né, nem as medicações mais antigas para Alzheimer, nem as mais novas, têm o potencial curativo, né, de reverter o que foi perdido ou mesmo de interromper a progressão. Todas elas, desde as mais velhas como as mais novas, recém-aprovadas, elas alentecem a evolução, tá bem? E podem ter impacto, isso aí já tem estudos também mostrando em redução de mortalidade, aumento de sobrevida. Tá? Desse modo, embora seja extremamente importante a gente diagnosticar Alzheimer, tratar, usar as medicações adequadas, a qualidade de vida melhora, as alterações comportamentais também melhoram, então a gente não pode pensar só no foco do alentecimento da memória, que já é algo positivo, embora não perfeito, mas tem esse efeito comportamental de qualidade de vida para o paciente e para os familiares. Mas o grande foco tem que ser a prevenção. A gente sabe que o Alzheimer ele não começa quando a memória está caindo, né? Ele começa décadas antes, na verdade não ele, mas os fatores de risco que vão levar a ele lá na frente vão começar décadas antes, né? Por exemplo, a atividade física regular tem um efeito impressionante sobre a redução do risco, alimentação saudável, né, controle de peso, controle das vitaminas, se manter nutricionalmente saudável, interação social adequada, tem um efeito preventivo, controle de doenças cardiometabólicas, hipertensão, diabetes, colesterol, boa qualidade do sono é uma forma de prevenção, né? Então, tratar a insônia, investigar a tal da apneia do sono, né? Ontem, o simpósio que nós participamos foi sobre sono. Então, tudo isso tem um impacto enorme. E essas doenças vão começar muito mais precocemente, muito antes do Alzheimer aparecer. Então, é a prevenção que é o principal foco, deve ser o principal foco atualmente. Até porque as mais novas medicações lançadas, inclusive no mercado, não têm um resultado tão bom quanto a gente gostaria. Doutor, e existe um fator genético hereditário? Existe um fator genético, né? Entretanto, na prática clínica, a gente vê que o peso da genética não é tão alta como as pessoas pensam e como se preocupam, né? Frequentemente no consultório, a gente recebe pacientes que têm queixas muito discretas de memória, ou mesmo não têm queixas, mas vêm por prevenção e com a preocupação da questão genética. Sim, existe esse fator de risco, mas a gente sabe que quando a gente pega um familiar de primeiro grau, né, que tem a doença de Alzheimer, o meu risco de desenvolver, né, eu parente de primeiro grau aí desenvolver, vai depender muito da idade de início, em que iniciou a doença nesse meu parente doente, tá bem? Então, quanto mais tardio iniciar nesse parente, menor o meu risco. Quanto mais precoce, maior o meu risco. Deu para entender, Suana? Sim, sim. Então, quando o Alzheimer começa no parente de primeiro grau, com menos de 65 anos, o risco ele é maior, o peso genético ele é maior. Quando é após os 65 anos, ele existe, mas é menor. Tem um estudo na Escandinávia, e lá eles são muito bons nisso, né, de segmentos de paciente a longo prazo, tem um sistema público espetacular e que consegue controlar várias questões variáveis, né? E eles observaram que após os 80 anos, mesmo que você tenha história familiar em parente de primeiro grau, o seu risco não é maior do que quem não tem, né? Então dá uma ideia que não é só ter ou não ter história na família. Agora, quando a gente pega na prática os pacientes de consultório, aqueles que têm realmente uma história familiar forte são os menos frequentes,
Tá? De modo que na maior parte dos pacientes, o que a gente vê que o importante é a gente se preocupar não com a história familiar e genética, até porque isso a gente não modifica, é com as medidas modificáveis, com os fatores de risco modificáveis, né? Esses comportamentais. Volto a dizer, né? Controle de doença cardiometabólica, boa interação social, atividade física regular, bom sono, né? Então isso faz toda a diferença. Mais de 50% do risco a gente consegue controlar, né, com essas medidas gerais, tá bem? Doutor, qualquer atividade física, ou tem algumas que tem um impacto positivo maior, por exemplo, musculação ou aeróbico? Todas as atividades têm o seu benefício, né? De uma maneira geral, no mínimo, né, 50 minutos, 3 vezes na semana, em torno de 150 minutos semanais, então, de uma atividade aeróbica de moderada intensidade, né, uma caminhada rápida já seria, né, o equivalente a isso. Mas é importante também fazer exercícios de fortalecimento muscular. Né? Então também tem estudos mostrando que exercícios de fortalecimento muscular, academia, por exemplo, faz com que o músculo libere substâncias que podem agir na prevenção de neurodegeneração. Né? E em relação aos fatores nutricionais, tem algum elemento que, se tiver em falta, pode ser que ele ocasione mais o Alzheimer? Alguma vitamina, alguma questão nesse sentido? Na verdade, assim, o que a gente pode dizer, Suelen, é que o Alzheimer diretamente, especificamente não, mas se a gente pensar que o Alzheimer é fruto de um fator de risco genético, maior ou menor, associado a vários insultos que o cérebro sofre ao longo da vida, até que chega num ponto que o insulto final dá o gatilho para que comece a neurodegeneração. As deficiências vitamínicas entram como um fator importante de insulto, sim, ao longo da vida, que vão minando a nossa reserva cognitiva e nos empurrando em direção a desenvolver uma demência, seja ela neurodegenerativa, né, como Alzheimer, outras neurodegenerativas como Lewy. Né? Então, não é especificamente para Lewy, mas para demência, sim. Realmente, aí a gente, normalmente, na triagem, né, de consultório, a gente pede isso por protocolos internacionais, aí bem definidos, a vitamina B12, né, e o ácido fólico são as duas principais dos protocolos. Na prática clínica, até por conta de alguns estudos que a gente fez no COVID e comprometimento cognitivo no COVID, a gente vê que tem uma importância muito grande da vitamina B1, da tiamina, até muito mais do que a B12 e do ácido fólico no dia a dia. Né? Então, eu acho que são as 3 vitaminas mais importantes, embora uma alimentação equilibrada, um controle nutricional adequado é importante até para controle de doenças cardiometabólicas, prevenção de dislipidemia, diabetes, que também são fatores de risco para a demência lá na frente. Doutor, muita gente reclama, e eu ouço bastante isso, assim, informalmente, claro, né? Que a memória ficou um pouco prejudicada de alguns anos para cá. Muita gente fala que foi depois de ter contraído Covid, outras pessoas atribuem isso ao uso excessivo de telas. No consultório, o senhor tem recebido assim, mais pacientes com essa reclamação, essa questão da memória? É impressionante, viu, Suelen, mas a gente tem recebido cada vez mais e cada vez mais jovens. Né? Eu acho que o nosso ritmo de vida, a correria, falta de tempo de sono, falta de lazer, né? Muito estresse, aumento de ansiedade, depressão, né? Falta de tempo para nos alimentarmos de maneira saudável, exercitarmos, tem aumentado sim a queixa de esquecimento. Isso não quer dizer que está aumentando o Alzheimer nessa faixa etária, não, mas é um sinal de alerta, porque como eu disse, o Alzheimer ou outras demências vão ser fruto de vários insultos que o nosso cérebro sofre ao longo da vida. Então, se a gente já está numa idade jovem, sentindo que o esquecimento está vindo, alguma coisa não está legal, o cérebro já está sofrendo com esse processo. Né? Então, nós não sabemos o que vai acontecer no futuro, mas preocupa muito se não vai haver um aumento da incidência de demência no futuro por conta do nosso padrão atual, o nosso nível de estresse e a nossa falta de tempo, né, para a gente. No caso do Alzheimer especificamente, ele geralmente começa em qual idade? Qual é a idade mínima que ele pode surgir? Olha, em média, assim, ele aumenta muito a chance dos 60
até os 70, 75 anos, né? Até os 80 anos, mais ou menos. Depois disso, existe uma tendência de estabilização e queda da incidência, né? Pode acontecer antes dos 65 anos, que a gente chama de Alzheimer de início precoce, geralmente com uma hereditariedade, uma história familiar mais forte, um risco maior genético, uma evolução mais grave, mais rápida, né? E tem relatos de casos de pacientes com 30 anos, né, na literatura em que se iniciou, mas isso são muito, muito poucos, isso não é a regra de maneira alguma, são casos publicados aí em jornais científicos até por conta de serem singulares, pouco frequentes. O senhor falou de pessoas que procuram, né, o consultório, porque tem essa preocupação, porque teve pais que tiveram Alzheimer, ou têm Alzheimer, porque essa preocupação é porque o impacto na família é muito grande, né? É uma doença que, claro, deve ser horrível para quem tem, mas também é muito complicado para a família que está ali à volta, porque quando o caso vai ficando mais grave, é uma outra pessoa que está ali praticamente, né? A pessoa muda muito o comportamento, ela fica extremamente dependente. Como que os familiares eles podem lidar com isso de uma maneira, claro, vai ser difícil, não tem como isso ser fácil, mas como que o senhor orienta geralmente as famílias das pessoas que têm Alzheimer? É uma situação bastante difícil, né, Suelen? E realmente, assim, eu acho que entender a doença é uma coisa importante, né? Então, saber como é, o que se manifesta, que muitas vezes, num quadro inicial, o paciente começa a ter alguns esquecimentos, cometer alguns erros na sua rotina, e a primeira reação é a gente ir lá ficar bravo, corrigir ou reagir de maneira enérgica, né? Então acho que entender que não faz porque quer, né? E que existe um processo de doença aí que está determinando esse comportamento e tentar ir reconduzindo o paciente a fazer a atividade de uma maneira correta, com tranquilidade e tendo esse entendimento que ele está dentro dos limites dele, né? Então a nossa orientação começa assim com a conscientização do que é a doença, né? Do padrão possível de progressão, né, de que a gente deve tratar da melhor forma, e mesmo tratando da melhor forma, a gente sabe que existe uma tendência de progressão. Tratando certinho a gente alentece, mas a gente não cura, então a gente tem que dar uma expectativa real para a família do tratamento, para eles se conscientizarem realmente da situação. É interessante que a gente conversa, a gente coloca em bases, né, racionais aí, todos esses dados, né, e eles entendem, mas existe um segundo processo de aceitação, que é o processo de entendimento emocional desse. Então, às vezes, mesmo tendo racionalmente entendido, a reação instintiva, emocional a uma situação de dificuldade do familiar, às vezes persiste por um tempo, né? Então, muitas vezes, esses familiares precisam de um apoio psicológico também, às vezes até um apoio médico para lidar com essa reação de estresse, de depressão, ao ver um familiar, né, realmente piorando. Então, a informação, folhetos informativos, orientar, né, o segmento das associações, Associação Brasileira de Alzheimer, por exemplo, que dá orientações de como cuidar, de como interagir com esses pacientes, né? Entender o momento deles, né? Muitas vezes falam, olha, ele não quer tomar banho, eu fico forçando, e aí ele fica irritado, o paciente, né, fica bravo, então você tem que entender o melhor momento dele, né? Geralmente, período da manhã até início da tarde são os momentos melhores da gente poder fazer com que os pacientes com Alzheimer, esses já um pouco mais avançados, né, executem as atividades que a gente precisa, como essas atividades de higiene, né? Porque no fim da tarde eles podem piorar, ficar mais confusos, né? E muitas vezes quando você propõe, olha, vamos tomar banho, e ele diz não, né? Espera ali 30 minutinhos, ele vai se esquecer desse momento. Aí você propõe de novo, muitas vezes ele vai mudar de ideia. Então não ficar insistindo toda hora, porque isso vai gerar cada vez mais uma reação de contrariedade, né? Doutor, e isso pode ser um sinal também? Muitas vezes o idoso mora sozinho, os filhos não convivem com ele, e observar, por exemplo, da pessoa que já não toma banho todos os dias, ou que ela perde peso, porque pode acontecer da pessoa esquecer de se alimentar, ou perder o apetite. Nessa questão do Alzheimer, ela esquece de comer ou ela realmente perde o apetite? O idoso já tem uma tendência de redução de apetite, viu, Suelen, que já é natural, né? E o paciente com Alzheimer, ele realmente pode não se lembrar que comeu, né? Ou achar que comeu e não comeu,
né, também. Então, realmente, eu acho que você foi perfeito, pontual. As duas coisas acontecem. Então, esses idosos, né, que você nota que já está tendo mudanças de comportamento e moram sozinhos, geralmente a gente vê que o diagnóstico do Alzheimer é mais tardio. Geralmente ele já passou já há algum tempo, às vezes até anos, já numa fase de pré-Alzheimer, que a gente chama com comprometimento cognitivo leve, né, pré-demência, que a gente chama, já começou a ter alguma perda inicial, mas tem autonomia, né, ele vai progredindo nisso, vai perdendo autonomia para as coisas mais complexas, como ir num banco, fazer uma transação num banco, ou, né, ou uma atividade profissional, mas em casa ele está bem, na vizinhança ele está bem, isso sozinho ninguém percebe, e quando a família vê, a gente já está diante de um quadro avançado já, né? Então isso também não é incomum de acontecer com um idoso que mora sozinho. Então ter uma supervisão, né, no pacientezinho idoso, de tempos em tempos, é importante mesmo que ele não tenha queixa. Tem um detalhe dos fatores de risco, Suelen, que saiu também em estudos recentes, é uma coisa que a gente já sabe, mas no estudo recente mostrou um impacto impressionante, é o risco associado à perda auditiva. Tá? Então teve um estudo feito na Europa aí, com dezenas de milhares de pacientes idosos sendo seguidos há anos, e mostrou que a hipertensão descontrolada aumentava em duas vezes o risco ao longo da vida desses pacientes desenvolverem demência, o diabetes 3 vezes o risco e a perda auditiva em 6 vezes o risco. Então a gente ainda, no dia a dia, até nos congressos, a gente ainda ouve falar muito pouco sobre perda auditiva, se cita, mas parece ser também um fator fundamental aí. Hoje em dia, nos meus pacientes que têm queixa de memória, idosos, eu já tenho pedido para fazer consultas com mais frequência no otorrino, exames de audiometria, para poder realmente triar precocemente, né? Porque tanto a visão quanto a audição são as portas de entrada para os estímulos cerebrais, né? E a gente precisa, inconscientemente, a gente está sempre estimulando através desses sentidos, e quando a gente vai perdendo, perde estimulação, e o cérebro também vai perdendo neurônios aí por conta disso. Doutor, tem uma pergunta aqui. Coloca para mim, Jonathan, por gentileza. A Madalena Celoni está perguntando se é verdade que tomar omeprazol por muito tempo prejudica a memória. Isso foi levantado no passado, tá? Os estudos mais recentes, eles excluíram essa possibilidade, viu, Madalena? O que acontece é o seguinte, olha, alguns pacientes que tomam omeprazol por muito tempo podem fazer deficiências vitamínicas, como B12 e vitamina B1. Tá? Então, não é o omeprazol em si. O omeprazol ele não traz problema. Se eu estou com meu nível de B12 e B1 normal, eu estou repondo, teoricamente eu não teria esse risco. Tá? Então, o grande problema dessa associação, que ainda persiste, é uma associação indireta. Ou seja, eu usar o omeprazol, isso levar a uma deficiência de vitamina B1, de B12, e isso levar a uma demência num segundo momento. Mas a associação direta, ela já foi refutada. Tá? Doutor, e tem um índice que é o ideal de vitamina B1 e B12 que a pessoa deve apresentar quando faz o exame de sangue? Bom, essas vitaminas do complexo B elas são muito problemáticas no sentido de interpretação do resultado. Tá? Inclusive, quando a gente faz o exame da B12 ali, a gente olha, né, tem muita variabilidade, até entre laboratórios, de qual seria o valor inferior. Hoje, né, do ponto de vista no dia a dia, aí, os estudos também têm mostrado que o ideal é manter uma B12 acima de 450. Né? Existem outros exames que a gente pode usar quando a gente tem dúvida, né? Entre 300 e 450 do nível sérico seria aí um valor limítrofe, em que eu posso ter deficiência ou posso estar normal. Então a gente opta por manter sempre acima de 450. Tem alguns outros exames, como ácido metilmalônico, homocisteína, que às vezes nessa faixa limítrofe pode nos servir para fazer o diagnóstico diferencial. Mas a gente tem uma razoável segurança mantendo a B12 acima desse nível. Já a vitamina B1 é muito difícil a gente saber. A capacidade dela detectar uma deficiência é muito pequena. Né? Isso não é aqui no Brasil, né? Isso é no mundo todo, é um problema. E a partir de então, o que a gente tem de proposta na literatura para fazer diagnóstico de deficiência de B1 é baseado em fator de risco. Então, se eu tenho um fator de risco nutricional ou tenho uma doença associada à deficiência de B1, tenho algum sintoma possível, que pode ser cognitivo, né, memória, pode ser de equilíbrio, né, até gastrointestinal, diarreia crônica, cardiovascular, disfunção cardíaca, e tem fator de risco para deficiência de B1, eu teria que fazer um teste terapêutico.
fazer um tratamento e tendo a resposta confirmaria o diagnóstico, né? Hoje é esse o nível que a gente tem aí disponível de diagnóstico para B1. A dosagem no sangue ela é muito pouco precisa. Quando ela vem baixa, está baixa, mas quando vem normal, não exclui de modo algum a deficiência. Doutor, e o diagnóstico do Alzheimer, como que ele é feito? Tem exame ou ele é clínico? Sim, nós temos que ter a hipótese clínica, né? Então tem um quadro clínico sugestivo, um quadro de demência, né? Muitas vezes, frequentemente com predomínio inicial aí de perda de memória recente, que está progredindo ao longo do tempo. Para ser demência eu tenho que ter perda de autonomia, né? E aí a gente precisa também de alguns marcadores biológicos aí que reforçam esse diagnóstico, né? Uma alteração de ressonância específica com atrofia de hipocampo, por exemplo. Existem exames de imagem também para Sim. embasar esse diagnóstico. Sim, tem exames metabólicos aí de PET, também SPECT, que podem reforçar também alterações, né? A tomografia com emissão de pósitron, né? Que é o PET, né? Ele é um exame que avalia metabolismo cerebral. Tá? É um exame de medicina nuclear e os pacientes com Alzheimer, até precocemente, eles têm um hipometabolismo em regiões temporoparietais, do lobo temporal e parietal bilateral. Então são biomarcadores, aí são marcadores, na verdade, de imagem, né? A atrofia do hipocampo, do lobo temporal medial na ressonância, né? Essas alterações do PET que eu falei. Então eles vão dar suporte para o diagnóstico, para a hipótese clínica que a gente levantou, né? Muitas vezes, se na clínica e nos testes de triagem do consultório a gente tem dúvida, a gente avalia por uma neuropsicóloga para fazer uma avaliação neuropsicológica mais detalhada, né? Para confirmar. E eu preciso excluir outras causas, né? Então, a grande questão, Suelen, que a gente vê no consultório também, às vezes chegam pacientes com diagnóstico inicial de Alzheimer e a gente vê que realmente não preenche todos os critérios, tem algum diagnóstico alternativo. É porque não existe diagnóstico de certeza de doença neurodegenerativa em vida, né? A gente tem diagnóstico de probabilidade, né? Tá? Então, um item essencial é você excluímos todas as outras causas que podem levar ao mesmo sintoma, simulando Alzheimer. Aí entra as deficiências vitamínicas, as infecções, alterações hormonais, depressão, doençazinhas autoimunes, depressão. Então é um diagnóstico muito delicado. Não é só o exame. O exame, eu vou dizer que é o que menos importa aí. Hoje em dia tem também a questão de biomarcadores do líquor, no sangue, né? Tá começando a falar, você dosa nesses líquidos, né, corporais, as proteínas associadas à neurodegeneração. Então, no cérebrozinho do paciente com Alzheimer, se você olhar no microscópio, tem depósito de beta-amiloide e de proteína tal. São proteínas muito características, classicamente associadas ao Alzheimer. E você consegue dosar no líquor dos pacientes, ou mesmo no sangue, agora com estratégias mais recentes, esse nível de proteínas. Mas mesmo assim, ela não é definidora 100%. Se você não contextualizar com todo o resto, tem falso positivo também. Né? Tem falso positivo. E às vezes pode alterar até anos antes, 20 anos antes de iniciar a queixa de memória no exame desse. Então, muitas vezes que a gente ouve no consultório, né? Por exemplo, um paciente que tem história às vezes na família, ou nem tem história, mas ouviu falar do exame, fala, doutor, eu quero saber se eu tenho Alzheimer, posso fazer esse exame? E não tem queixa nenhuma. Qual que é o impacto para esse paciente de saber, de ter essa alteração ou não no líquor, né? Então, no líquor ou no exame de sangue. Então, isso é preocupante, né? Porque se você faz um exame desse, o paciente não tem queixa nenhuma, vem alterado. E se for um falso positivo? E se ele só tiver desenvolvido daqui 20, 30 anos a doença... Isso pode gerar uma ansiedade, que aí vai realmente agravar a doença? Exatamente, perfeito. Esse é o ponto. Eu falo para meus pacientes muitas vezes isso. Tendo isso, você vai, na verdade, se você for ter, você vai acelerar o processo. Então, o exame vai atuar como algo que vai te empurrar em direção à doença, né? Ou se você não fosse ter, porque, né, acaba desenvolvendo alguns fatores de risco. Eu passo a ficar ansioso, aí eu como mais, aí desenvolvo uma apneia do sono, não é? De um diabetes, uma hipertensão. Porque às vezes a pessoa fala e aí assim, desenvolvo Alzheimer, não por ter o risco ou o exame ter marcado, mas por ter adquirido fator de risco em função do transtorno psicológico. Porque né? às vezes ela pode pensar, não, é importante eu saber para eu prevenir. Na dúvida, então, adote as medidas de prevenção sem o exame, no caso, né? Exato, não muda, né? E essas medidas de prevenção, elas previnem infarto, né, previnem AVC,
né? Previnem neoplasia. Então, tudo isso que a gente comentou... Neoplasia, só para a gente deixar claro para quem está tumores, ouvindo, né? são tumores, Malignos, né? Doutor, o Jonathan até pediu aqui para perguntar, ou veio de alguém, as condições como crise financeira, problemas familiares, preocupações do dia a dia, elas podem potencializar a progressão da doença? Podem. Entram aí no estresse, né? Entra no estresse emocional, né? Entra no estresse emocional, sim. A gente vê frequentemente, né? A depressão e a ansiedade, tanto como um fator de risco, por exemplo, no idoso para desenvolver uma demência, né? Como um agravante. Às vezes o paciente tem a demência neurodegenerativa, vai até bem, passa por uma situação emocional negativa, começa a declinar mais rapidamente, né? Jonathan, coloca para mim o YouTube, por gentileza, que tem bastante mensagem aqui. Eu gosto quando o entrevistado traz o fã-clube dele, doutor, aqui pra gente. Deixa eu ver aqui, por favor. Ana Paula Saab falou que tá com medo de perder a memória e que o doutor Marcos Vinícius é um dos médicos mais humanos e cuidadosos de Araçatuba, além de muito estudioso, cuida do paciente e da família, tem muita gratidão por ele. De quem que o doutor Marcos Vinícius cuidou, Ana? Foi da sua mãe? A Silvia Maria dos Santos Kotaki perguntou: doutor que cuidou de mim no Covid, desde então tomo... Não perguntou não, ela falou: doutor cuidou de mim no Covid, desde então tomo a diamina diariamente. É isso? Tiamina é a vitamina B1. Ah, legal. A Bruna Kotaki perguntou: e os novos medicamentos para tratamento? Uma boa pergunta, né? Realmente, recentemente foi aprovada no Brasil uma medicação nova. Acho que eu não vou colocar especificamente nomes, né, de maneira genérica, mas que faz parte de um grupo de medicações mais recentes aí, controlado ou e não? mais badaladas. São medicações, Suelen, são Não, eu tô anticorpos... perguntando se é controlado, porque se precisar de receita, pode falar, porque aí ninguém vai conseguir comprar. Agora, se for medicamento que qualquer um pode comprar, é melhor não falar mesmo. Não. Então, o que foi aprovado no Brasil é o donanemab, tá? Ele é um anticorpo monoclonal, que teoricamente, quer dizer, em estudos em animais e também em humanos, mostrou que ele diminui a quantidade dessa proteína, desse beta-amiloide, que é uma das proteínas que teoricamente são associadas ao Alzheimer. Reduziu bastante, alguns estudos até 80% do depósito de amiloide no cérebro dos pacientes. Entretanto, no segmento desses pacientes não houve uma resposta de cura nem de reversão. Ele só alenteceu o processo de declínio. E como isso, os outros medicamentos que já existem. Como os outros, um pouco mais, mas como os outros. E em medidas de testes de memória, de avaliações neuropsicológicas. Então não teve uma repercussão significativa na qualidade de vida e na autonomia do paciente. Mas tem duas outras situações importantes nesse grupo de medicações. Primeiro, houve 15 a 20% de efeitos colaterais consideráveis, graves, como edema cerebral ou microhemorragias. Nesses novos. Tem mais efeitos colaterais do que os que já são usados. Sim, e houve até morte nos estudos, né? E que possivelmente poderiam ser atribuídos a essas hemorragias cerebrais, esses edemas cerebrais. E são medicações de altíssimo custo. Então, não é só esse, tem outras também. Então, o lecanemab, o aducanumab, são outras medicações da mesma linha, mesma ideia, e que tiveram um perfil semelhante, e que está sendo um debate muito grande no mundo todo. Nós aprovamos no Brasil, mas, por exemplo, a Europa não aprovou. Agora, em março, a Agência Europeia de Saúde negou a permissão para a medicação por conta desses riscos, essa relação risco-benefício. Nos Estados Unidos, os 3 foram aprovados, mas o aducanumab, que foi o inicial, ele já foi retirado pelo FDA, porque existe um conflito entre linhas de visões de neurologistas mesmo dentro dos Estados Unidos em relação a isso. Então a ideia a gente ainda não tem, com essas medicações novas, a salvação da lavoura, algo definitivo não, pelo contrário, né? Pelo contrário. Doutor, a Paula e a Gabriela lá da clínica estão mandando um abraço, estão aqui na audiência também. Tem uma pergunta, tem alguma consideração final que o senhor quer falar para deixar claro para as pessoas em relação a isso, que é importante, ou alguma crença que é muito atribuída ao Alzheimer? Olha, Suelen, na verdade um resumo do que a gente falou. Eu acho que assim, tendo ou não tendo histórico familiar, o que a gente tem que se preocupar em termos de prevenção são os fatores modificáveis, né? Então, ter uma vida saudável, dieta saudável, controle de peso, bom sono,
atividades de lazer e distração, né? Ter também um acompanhamento, assim, o estado nutricional regular, como eu disse, dessas questões vitamínicas é A super espiritualidade, importante. desculpa interromper, me ocorreu agora, ela pode auxiliar na família que precisa cuidar, enfrentar a doença? É muito interessante isso, sim, né? Inclusive até potencialmente, né? Como tendo impacto positivo na evolução da doença e quem sabe até estudos seriam interessantes serem feitos prevenindo a doença, né? A gente sabe que quando a gente reza, faz uma oração, né? Ou mesmo quando a gente faz uma meditação, né? Nós temos uma diminuição dos nossos hormônios de estresse, nosso cortisol, da nossa adrenalina. E a gente sabe quando a gente fala em estresse físico ou emocional, isso está envolvido a aumento desses hormônios de estresse e que geram inflamação no nosso corpo e geram neuroinflamação, inflamação do sistema nervoso central. E que é a base dessas doenças neurodegenerativas, que aumentam depósitos dessas doenças. Então, tudo que a gente modula o nosso estresse, nosso cortisol e nossa adrenalina, teoricamente tem um potencial evidente de melhora da qualidade de vida, né? E também na redução do risco dessas doenças ou na amenização do impacto. Agora, do ponto de vista da complementação da espiritualidade, né? Da gente se sentir realmente pleno como ser humano, a espiritualidade ela é muito importante, né? Independente da linha ou da opção que a gente tenha, ou de como o nosso coração foi tocado, né? É sempre importante, sim. Tem uma mensagem aqui do Núcleo do Sono de Araçatuba, escreveu grande profissional, competente e dedicado, mandou um abraço aqui para o senhor. Opa, manda um abraço também, Fagnani, Fontanelli, né? Felipe Biagis, colegas aí do Núcleo de Estudos do Sono de Araçatuba. Quem quiser conhecer mais o trabalho do Dr. Marcos Vinícius, tem o Instagram dele, é @Dr. Marcos Vinícius Branco, tudo junto, ou procura lá na parte de busca do Instagram, Marcos Vinícius, Dr. Marcos Vinícius Branco, tem ali o Instagram dele, tem o endereço da clínica, o WhatsApp também, manda uma mensagem para a Paula e para a Gabi que elas vão responder com muita atenção. Elas são muito atenciosas, maravilhosas, me ajudaram a agendar essa entrevista, inclusive. Doutor, muito obrigado pela presença, pela clareza e por mostrar que há caminhos, né? É uma doença irreversível, mas tem como fazer ali um manejo e, mais ainda, evitar que ela apareça tão cedo, né? Exato, né? Em todos os momentos a gente tem o que fazer para ajudar o paciente, a família, né? Então é muito importante aí começar na prevenção. Notou os primeiros sinais que a gente comentou, procurar também atendimento para fazer uma avaliação mais aprofundada, né? Porque independente mesmo não tendo cura, o segmento, o tratamento de todas essas comorbidades, entrada com as medicações adequadas e seguras, consegue fazer com que a gente consiga manter a dignidade do paciente, né? Doutor, muito obrigada. Quando tiver novidades, os microfones aqui estão sempre abertos. Eu que agradeço, voltar. Ellen. Agora são